Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazendo conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E hoje, mais uma vez, com esse intuito de trazer dicas para nós colhermos melhor, colher 100 sacos por hectare, com um clima diverso, com veranico, nós vamos falar de um assunto hoje de solo muito, muito importante para a gente até dar uma ajuda para a planta ou dar condições para a planta para ela resistir melhor às condições adversas, né? Que é a CTC, que não é capacidade de troca de caminhonete não, né? É capacidade de troca de cátions, que é o quê? A caixa d'água aí do nosso solo, né? Que tamanho que é essa caixa d'água? E dá para nós fazer uma analogia, eu gosto muito da caixa d'água, que quanto maior a caixa d'água, mais água, né? Teoricamente a gente fala isso de nutrientes e de água, na verdade é CTC, mas que ela, se tu tem uma caixa d'água de 15 mil litros, você aguenta mais a seca ou ao veranico que uma caixa d'água de 5 mil litros. A gente vai explicar aí agora no decorrer aí desse podcast aí o que é a CTC, né, para que todo mundo entenda e qual a importância dela, né, Matheus? Show! Então, começar com esse assunto mesmo, a importância da CTC para nossas altas produtividades e para as baixas. Eu acho que nós vamos falar e explicar, estão entendendo o que é a CTC, isso. Né? O que é a troca de cátion, o que é essa capacidade do solo, né? O João acho que pode começar. João, pode começar e depois a gente complementa qualquer coisa. O Matheus Vitor complementa isso aí. Beleza, eu acho que assim, resumindo a CTC, né, capacidade de troca de cátions. É a quantidade que aquele solo consegue reter de cargas negativas e que tem de cargas negativas e reter positivas. E reter positivas, dependendo da profundidade, mas o que nós queremos é aumentar esse volume de cargas negativas. Mas então é a capacidade de reter essas cargas. Quanto maior a capacidade, mais a condição de eu reter meus cátions, porque são absorvidos as cargas negativas, e maior eu tenho o que? A minha soma de base e o meu V%. Que quanto maior o V%, maior a chance de eu ter altas produtividades. Show. Então, para tentar simplificar um pouco, o que é um cátion? Cátion é um nutriente, né? Um elemento químico que tem positivo. Tem uma carga positiva. E ele é atraído por uma carga negativa. Então, quanto mais cargas negativas eu tenho no meu solo, mais eu vou ter nutrientes presos, entre aspas. Por quê? Porque ele está ligado numa ligação iônica, que é uma ligação que facilmente a planta consegue tirar aquilo do solo, ou na verdade vai para a solução, para a água, e a planta absorve aquilo. Então é uma fonte de comida. Então quanto mais a gente tem carga negativa no solo, mais a nossa adubação é eficiente, porque o cálcio, o magnésio, o potássio ficam retidos nessas cargas, e quando a planta precisa, essa carga, essa comida sai do solo, vai para a água e a planta absorve. Matheus, esse dia eu fiz uma analogia, Matheus, João, que eu falei assim, aqui que a CTC é o tamanho da nossa dispensa. Entende? Se nós tivermos uma dispensa lá onde a gente guarda os mantimentos grandona, a gente consegue guardar muito alimento lá dentro. Se nós tivermos lá menor, a gente consegue guardar menos alimento lá dentro. Então, vamos lá, se tu tiver um problema ou até o potencial que você queira, quanto mais nutriente, mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mais sal tu tiver guardado, teoricamente mais seguro você tá para sobreviver um determinado tempo ou até, né, ter mais pessoas sobrevivendo ali pelo mesmo tempo, né? Entende? Então aí eu acho que é importante hoje, principalmente quem está em solo arenoso, entender o que é uma CTC ou até em solo até de 40% de argila, a CTC e nós ter como melhorar ela é muito importante. Quem está no solo de 70% de argila naturalmente já tem uma CTC alta, então cabe manter e tal, mas vamos lá, de 10 aí até 40 de argila vale muito a pena entender um pouquinho mais disso, né? Tinha um professor meu que falava assim, a capacidade do solo de fornecer nutrientes para a solução, onde a planta bebe. Exatamente, Show. Isso aí. E eu acho que é tão importante quanto aumentar a CTC para ter mais nutriente disponível e reter essa água, né? Porque querendo ou não é um elemento químico, a água também, na minha cabeça é o mais importante de todos. É a estabilidade produtiva. Exato. Então, quando vier a seca, quando vier os problemas da lavoura, solos com mais CTC tem mais potencial de não perder produtividade. Então, ele passa pela adversidade sem perder teto produtivo. E assim, Matheus, para quem tem CTC alta, tem que saber explorar aquela CTC. Perfeito. Por isso nós temos a CTC potencial e a efetiva. Qual que é o nosso potencial daquilo ali? Porque às vezes o cara tem CTC de 20,
mas não explora nada. Tá com V% lá de 30. E outra, assim, fazendo analogias, que eu acho que é legal, vai ficar legal nesse sentido, assim, uma CTC mais baixa, por que solo arenoso a gente tem que ser mais técnico? Vamos pensar, o solo, de novo, não estamos ofendendo ninguém, mas quem tá num solo de 60, 70, 80 de argila, ele erra muitas coisas lá e nem percebe porque tá tudo lá. No arenoso, que tem uma CTC mais baixa, você não tem como errar. Se você errar, tu tem que saber realmente o que você tá fazendo para não quebrar. E daí aquela história que era uma bucha, era uma bomba, acabou fazendo a Bahia do que ela é a Bahia. Porque ou a gente entendia isso, todo mundo aqui, né? Entendia quem tá no solo arenoso, ou quebrava, né? Entende? E acabou que o pessoal ficou muito bom nesse quesito e hoje as produtividades estão mais altas. E daí eu falo sempre assim, a logística, João, da CTC mais baixa, e nós queremos aumentar, é o seguinte, a tua dispensa, ela é menor. Então, teoricamente, o teu caminhão fazendo frete, ele tem que vir todo dia, né? Se tu tem uma dispensa maior, talvez você venha com o caminhão de frete a cada 3 dias. E é isso o quê? É colocar nutriente. E usar o suficiente. E usar. Então não adianta você chegar, por exemplo, num solo de CTC de 5 arenoso e você vir com um caminhão carregado só de arroz. E encher a tua dispensa só de arroz. Não tem que tu vai sobreviver só com arroz? Não, você tem que vir com todas as coisas a todo dia ali. Então tem que ser aquela história mais parcelado. A primeira implicação prática disso é CTCs menores tem que ser mais doses menores, mais recorrentes. Exatamente. CTCs mais altos a gente pode fazer doses maiores e voltar com menos recorrência, né? Mas não deixar muito tempo. E uma coisa assim, ó, beleza, tu tem uma dispensona grande. A hora que tu deixar esvaziar pra tu encher ela, custa bastante dinheiro. Tu tem que ter um fluxo de caixa top. Né? A CTC menor que a tua dispensa é menorzinha, pra tu encher ela não gasta tanto não, mas tu tem que estar enchendo ela toda hora, também tem que ter um fluxo de caixa. Então, não deixa acontecer isso, né? Mantenha aquela carga, porque um dia você pode precisar daquela reserva, e daí acho que o mais importante, que é o nosso tema hoje, é como que a gente aumenta essa CTC. Isso. Porque tem uma coisa que é natural, e é da argila e do tipo de argila, Matheus. Perfeito. Mas agora nós temos que falar assim, ó, tem chance pra gente? Tem, né? É isso que a gente vai falar. Só antes de entrar nisso, Leandro, só para deixar claro para a turma também que tem a CTA. Sim. Porque nós temos elementos positivos e elementos negativos. E o que é a CTA? É ao contrário. Então é a capacidade de reter ânions. E todo momento dentro do nosso solo nós está retendo ânions e cátions. Às vezes é mais cátions do que ânions, às vezes é mais ânions do que cátion. Para simplificar, às vezes é mais positivo do que negativo e às vezes é mais negativo do que positivo. De maneira geral, camadas mais superficiais segura mais positivos. Camadas mais subsuperficiais segura mais negativos. Que é importante, porque um sulfato é negativo e a gente precisa do enxofre. Então o solo está retendo os dois ao mesmo tempo. E aí, João, é interessante a gente explicar também o que é o PCZ, né? O que é o ponto de carga zero. Beleza, Matheus. A gente entender que o PCZ é aquele ponto onde as cargas elas vão se igualar. O pH, né, João? Isso, exatamente. O pH onde que as cargas se igualam. E aí, a partir daquilo, você tem a produção de cargas negativas. Então, se você tem, por exemplo, vamos pegar aí uma caulinita. Uma caulinita tem um PCZ de 6, por exemplo. Então, a partir do pH 6.1, esse material vai começar a criar cargas negativas. Na verdade, tem mais a diferença. Isso. Sobra mais negativo. Sobra mais negativo que positivo. Você vem aumentando, né? E elas se igualam e aí começa a sobrar carga negativa. Boa. Quando você pega uma matéria orgânica, com PCZ de 1, ela já começa a fornecer carga negativa. Então, tem mais carga negativa que positiva. Perfeito. No balanço tem mais negativo do que positivo. Então, qual que é a chance de você pegar um solo que tem caulinita e fazer ele ficar com mais carga negativa? Você vai ajustar um pouco o pH, mas isso tem limite. É adicionar matéria orgânica, para você subir ainda mais as cargas negativas. E aí você consegue aumentar a CTC daquele solo, falando em CTC potencial, que é a efetiva e intrínseca do solo. Você não vai aumentar ela, você vai aumentar a potencial, né? Então é para isso que serve o PCZ, para você coordenar qual material de origem está trabalhando e a partir de quanto de pH você vai ter o fornecimento de cargas negativas, né? Eu acho que isso é importante o pessoal falar, porque todo mundo fala, eu tenho 70 de argila. Que argila? Porque tem vários tipos, né? Porque hoje tu pega uns Estados Unidos, por exemplo, uma Europa, tem uma monte de monolita que tem uma CTC de 80 centimol, 150. A caixa d'água dos caras são de 150 mil litros. Nós aqui no Brasil, por causa do material de origem, por causa do intemperismo, quando vai lá uma caulinita que tem, né? Eu não sei até se existe relato de ter uma monte de monolita, talvez nos nitossolos lá do Paraná, que eu acho que nem é. Entende? Talvez é uma mancha, por aí. Até
Vamos perguntar lá pro Daniel Solos lá, que é nosso parceiro aí também de, né, que tá lá no Instagram, ó, fala assim, ó, entender isso aí. Por quê? Hoje nós temos óxido de ferro, por exemplo, que a nossa maior aqui na Bahia nem caulinita é. Né? É tudo óxido de ferro e óxido de alumínio, que é teoricamente o pior das argilas. Pura hematita e goetita, né? Que a gente fala. Exatamente. Então o que acontece, João? Vamos lá, o PCZ de uma hematita, por exemplo, é 6. Quando o pH de solo chegar em 6, as cargas positivas e negativas elas se igualam, a mesma quantidade. Né? Porque, na verdade, a CTA, como o Matheus falou, que é a capacidade de troca de ânions, é carga positiva que tem no nosso solo também. Então, sempre tem carga positiva e negativa. A gente só modula ela nesse sentido. Mas, vamos pensar, o da caulinita é 4,5, 4,5, 5. Então, beleza, aumentou o pH para 6, você já tem mais carga. Agora, um óxido, cara, como é que vai fazer? Por que daí, né, na literatura fala que 85%, 90% da nossa CTC do solo vem da matéria orgânica? Porque não... Cara, quando é que nós temos pH de 6,5, 7? Né? Vamos pensar, na camada 0 a 20, às vezes até a gente consegue. Para você subir isso, cara, de então, carga negativa. Ó, né? óxido de ferro e óxido de alumínio, assim, não tem como ter mais carga, mais CTC do que CTA. Não tem. E por isso que nossa CTC do nosso solo, os 90% dos arenosos vem da matéria orgânica. E nesse sentido, então, melhorar o pH, claro que ajuda. Né? O PCZ, o 6, é quando iguala as cargas. Então, beleza, vale a pena, né? Você tira... tu tá com pH 5,5, por exemplo, tem mais carga positiva que negativa. Então, tu igualou, tu melhorou as cargas positivas, as negativas. Então, vale a pena colocar calcário. Mas a matéria orgânica hoje, pra mim... Tá. Né, e isso falando de CTC, né? Calcário, quando você coloca, aí tem a eficiência dos nutrientes, tem várias outras coisas, né? E tá relacionado a isso, João. Na verdade, né? Porque quando você pega mais cargas positivas, no sentido lá, você vai pegar toda a parte de fósforo, né? De outros nutrientes que eles vão se ligar lá naquelas cargas positivas. E daí aquela história, por que daí, quando o pH tá mais baixo, a gente não fala que micronutriente, quando o pH mais baixo, tá mais disponível? Por quê? Porque o solo tem mais cargas positivas, o zinco, o cálcio, o cobre são positivos, então eles não se atraem, eles ficam na solução do solo. Né? Eles agora, isso é uma das maneiras, fora a oxidrila lá do calcário que a gente faz. Eu tô falando só do solo. Então, nesse sentido, né, não se adere tanto, ou vai para a solução, se não tem nenhuma planta ali, vai embora. Né? Nesse sentido, cada nutriente, o cálcio, o magnésio, tem uma atração ali, né, ou tem preferência para aquelas carguinhas negativas que tem lá para ele ser atraído. E aí a gente consegue, então, por duas maneiras, melhorar essa CTC, né, Matheus? Isso. Então, a CTC é composta praticamente de argila e matéria orgânica. E aí a gente fala, nossos areião aqui é 90% matéria orgânica. Isso. Então, mas a CTC é formada pelas cargas... negativas provenientes dessas duas coisas. Então, argila e matéria orgânica. Então, um jeito de aumentar a CTC do solo, a CTC potencial daquele solo, é aumentar a matéria orgânica. Porque você não vai conseguir aumentar a argila do seu solo. A não ser que a gente pega a argila do Paraná lá, faça uns buracos e traga pra cá, né? Vamos falar assim, porque daí tu consegue. Então, por isso que o episódio passado ainda, o anterior, que foi sobre as plantas de cobertura, o manejo delas, né? Então, a gente falou bastante disso. Então, a gente precisa ter aporte de carbono no sistema e manutenção desse carbono para a gente aumentar a matéria orgânica e, consequentemente, aumentar a CTC potencial. Então, o que vem da CTC potencial? Então, é a soma de... É um cálculo, né? Que os laboratórios fazem e a gente usa para definir o tamanho desse solo. Então, a gente soma cálcio, magnésio, potássio, alumínio e hidrogênio. E sódio quando sódio quando... É boa, João. E sódio também entra no cálculo. Então, quando a gente soma quanto de carga tem a soma disso aqui, a gente tem a CTC potencial. E quando a gente fala da CTC efetiva, a gente está falando da soma de cálcio, magnésio e potássio. Somente isso. E o alumínio. Beleza. E o alumínio. Que tira o H+, né? Isso. Teoricamente é potencial, né? Tira só o H+, aí o hidrogênio. Que aí você usa só a acidez trocável do alumínio. Né? Perfeito. Então, quando a gente quer explorar mais esse solo e melhorar o potencial da minha CTC, a gente está falando praticamente de calcário. Então, quando a gente aumenta o pH desse solo por conta disso. Porque a gente desloca esse alumínio da CTC ali, né? E começa a usar mais esse hidrogênio da potencial. Então, quando a gente chega no pH 7, né? Por isso que a gente chama CTC potencial a pH 7.
é quando a gente ocupa todas as cargas daquele solo com cálcio, magnésio, potássio. E nesse caso, quando a gente usou muito calcário, não tem o alumínio ali. O alumínio zera, então fica praticamente cálcio, magnésio e potássio. Então, pessoal, a gente entendeu que para aumentar a CTC, a gente precisa ou aumentar a argila ou a matéria orgânica. Então, o único jeito é aumentar a matéria orgânica, mas a gente pode explorar essa CTC melhor. Porque quando você tem um pH mais baixo, você não está usando aquelas cargas para segurar os cátions. Então, a gente tem que elevar o pH para sobrar carga negativa. E aí, quando a gente fizer a adubação de cálcio, magnésio, potássio, ele se ligar nessa carga negativa. Então, o jeito de explorar a CTC do solo é através da calagem. Então, queria que a gente entrasse um pouco nesse tópico. Por que fazer calagem todo ano? Se é obrigatório fazer essa calagem todo ano? E quais os benefícios da calagem ali de maneira geral? Ô, Matheus, eu gosto muito quando fala de calagem daquela analogia que o Leandro usa, do solo nota 10. Você faz uma calagem para deixar seu solo teoricamente nota 10. Lógico, você vai ter que aportar todos os macro e micronutrientes ali, mas falando em pH, você já deixa seu solo nota 10. Com a capacidade máxima de isso, você aumenta o cálcio, você aumenta o magnésio, você aumenta a disponibilidade de potássio. Logicamente, você tem que colocar o potássio, tem que colocar o fósforo, mas a eficiência do sistema é melhorada através da calagem. Então, qual que é a frequência disso? Aí vai variar do arenoso para o argiloso, igual nós comentamos. O arenoso não tem chance, né, Leandro? Tem que ser todo ano para manter seu solo nota 10. O argiloso, até, vamos falar assim, até entendemos a cada 2 anos, 3 anos. Até o limite de 100 sacos dá para pensar a cada 2 anos. Isso. Pensando sempre nos valores absolutos de cálcio e magnésio, se estiver interessante e tal. Mas é isso aí, Matheus. Faz a calagem, a gente tem um aumento do pH, neutraliza hidrogênio, alumínio ali, fornece as bases e aumenta a disponibilidade de cargas. Tornando o solo nota 10. E todo ano por quê? É aquela história, colheu, né, FBN, acidificou. Então o teu solo não tá, aquela história na continuação, né, da história. Então vai para nota 9, aí tu vai entrar no próximo safra com nota 9, teu solo entende. E todo ano tem essa acidificação, né? Todo ano tem. Remove bases, chuva, nitrogênio, solubilização de nitrogênio, o próprio enxofre respiração de micro-organismos, a produção de matéria orgânica acidifica. Perfeito. Todo ano nós estamos acidificando o solo, seja por um fator ou outro. Então tem sempre que deixar o solo nota 10. E o calcário todo ano por causa disso, principalmente no arenoso. Ou então, se não for todo ano, deixa o seu solo nota 12. E aí você fica 2 anos sem e depois você... Coloca calcário a mais do que precisa. Pediu 1,5 toneladas, coloca 3. Né? Porque daí aquela parte não vai reagir, vai ficar ali, teoricamente não escorre com a chuva. Vamos pensar dentro de uma chuva muito pesada, mas corre-se o risco. Né? Por isso que não tem como não fazer todo ano. Você pode botar nota 12, botou 3 toneladas, mas e se chover? E se der um chuvão? E levar embora? Né? Então faz lá todo ano a história de parcelar. Por que parcela potássio no solo arenoso? Que não porque a gente pode botar 200 kg, aí é ladeira, aí deu um chuvão e escorreu. Né? Então parcela. Por isso que eu acho que tem que ser todo ano. E é só agilizar a fazenda, ter o maquinário, que não é nada difícil de fazer, né? Show de bola. E então eu queria focar também naqueles 2 pontos para a gente aumentar essa CTC do solo, que é aumento de matéria orgânica. Aporte de palha, né? Então, principalmente o aporte de palha na cultura. E o não revolvimento do solo. Então não podemos revolver esse solo porque o oxigênio vai atacar a nossa matéria orgânica e vai queimar ela. Né? Vai dar oxigênio para as bactérias atacar, né? É as bases do plantio direto, né, Matheus? Perfeito. Uma vez que nós mexemos o solo, não mexer mais e a partir disso a gente colocar parada no sistema, fazer o não revolvimento e a famosa rotação de culturas, que esse aí em algumas regiões é mais complicado, mas precisa se pensar nisso, né, Leandro? Com quantidade e qualidade, que a gente falou no outro podcast que está para trás aqui, né? Essa pergunta que eu ia fazer agora, Leandro. Quando a gente pensa em aumento de matéria orgânica, qual seriam as melhores plantas para a gente escolher para isso, né? E por quê, né, ali? Eu vejo assim, na minha visão, principalmente pega no cerrado, eu prefiro plantas gramíneas que têm mais aporte de carbono. Matéria orgânica é composta de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, de boro. Né? É o Chomps da Brahma. O Chomps da Brahma do sorvete aí. Então, o que acontece? Na minha visão, você tem que ter carbono, que é mais complicado. Assim, é mais aporte de carbono do que num solo que já tem 2, 3% de matéria orgânica, que nem existem no sul. Então, gramíneas, para mim, elas são muito, muito importantes nesse sentido, principalmente nos areião.
tem que vir com elas primeiro, né? Depois pensar num mix, né? Nesse sentido, porque tu pode, não que tu não vai precisar do nitrogênio, mas tu vai, o que tu precisa para aquele momento, tu vai aporte, é o que a gente falou aqui no podcast, o objetivo do cara. Qual que é o seu aporte objetivo? por nitrogênio pode ser com plano de cobertura, mas pode ser com adubação nitrogenada, né? Que eu vejo por quê, que daí eu penso nisso, porque as culturas que nos dão nitrogênio no cerrado, pegado de forma geral, é difícil você implantar uma cultura que vamos lá plantar em março, uma crotalária que te dê 10, 12 toneladas de palhada. Tu vai conseguir 3, 4, porque não chove mais, então é muito difícil colocar nitrogênio no sistema através de plano de cobertura, né? A não ser que tenha pivô. E, principalmente então no Nordeste nem se fala. Por isso que tem que, vai ali e vai com a azureia, entende? Porque teoricamente matéria orgânica precisa de nitrogênio também para ela aumentar, senão ela vai... Tem o barril ali, né, para matéria orgânica também. Tem que ter o fósforo, tem que ter o enxofre, né, entende? Então, vai lá e coloca isso. Então, para nós aqui é o grande erro, porque é a dificuldade que a gente não vê. Primeiro é a quantidade, então, né, Matheus, que tem que ter ligado ao nitrogênio. E daí vem a história da qualidade, que tem que ter planta de cobertura que tenha lignina. Não tem jeito. O resto, que tenha celulose e ebicelulose, isso vira ácido úmico e ácido fúlvico. É comida para... É parte da matéria orgânica, mas ela é pouco. Né? Ela vira mais gás carbônico, no caso a lignina não. Como ela tem um complexo de carbono maior, vai virar matéria orgânica, uma parte mais de virar ácido úmico, ácido fúlvico, que o mina tem mais quantidade de carbono ali onde tem lignina. E né? essa aí que vai subir a nossa CTC. Exatamente, porque senão, se tu quer carbono, coloca açúcar. Mais carbono que tem no açúcar, né? Mas não tem a lignina que é que vai transformar. É comida para micro-organismo. Tanto é que, sei lá, vamos pensar, ficou lá o Brad resolve de um dia para o outro no micro-ondas, tu bota um pouco de açúcar lá para ele viver até outro dia. Porque é a energia. Mas não vira em nada, porque ele simplesmente comeu e não aconteceu nada. Então, assim, tem que ser com um teor de lignina alto. E isso tem as braquiárias, principalmente nas raízes das braquiárias. Dos pânicos, né? A gente fala braquiária, tá ligado? Braquiária, brisanta, usensis, pânico, qualquer coisa nesse sentido. As forrageiras aí. Exatamente. Tá? Então, eu acho que não vejo outra maneira de intensificar. E aí, aporte de palha ainda. Né? Porque não é assim qualquer 5 toneladinhas lá de massa seca por hectare que vai te transformar o balanço de carbono, né? Porque micro-organismo consome, respira e vira gás carbônico. Tem que fazer essa conta. Né? Então, hoje, uma soja e um milho sozinho não dá conta, não. Né? Não dá conta. E nem vou falar de matéria orgânica, a gente já falou de infiltração, armazenamento de água. Nós estamos falando hoje só de carga negativa. Falando só da parte... Se for pegar os benefícios da matéria orgânica, é gigantesco, né? É a única que engloba os três, física, química e biologia. Química e biologia. Se tu botar matéria orgânica, ela influencia nos três. Nos três. Então, tu quer coisa mais barata que uma palhada de braquiária? Que influencia nas 3 características que a gente fala, física, química e biologia, não altera a ordem. Tu faz as 3 coisas com matéria orgânica, com palhada de braquiária. Não consigo mais achar explicação, né, para que as pessoas entendam o quanto que é barato uma semente braquiária, né? Show. Antes de entrar aqui nos próximos tópicos, lembrar que a gente está com a Raiz da Solução Experience com as vendas dos ingressos abertas. Então, 20, 21 e 22 de junho de 2024, em Brasília, presencialmente a gente vai estar lá com professores amigos nossos, com a Gisele, com a Tati, com o Rômulo, com o Mauro, com alunos e mentorados, abrindo os manejos e falando os aprendizados e os desafios que todos tiveram nessa safra e como eles chegaram nos 100 sacos nesse ano tão desafiador que a gente teve, que foi a safra 23-24. Então, para quem quiser estar lá e ver com os próprios olhos isso acontecer, de uma forma de imersão mesmo, intensa, que vai começar às 8 da manhã e vai até às 9 da noite. 3 dias. No terceiro dia ainda, para quem é aluno, a gente no final da tarde vamos ter o churrasco de confraternização. Então, para quem quer isso, digite www.arraizdasolução.com.br e adquira seu ingresso agora. Quiser fazer mais algum comentário sobre o evento? Matheus, eu acho que é imperdível, né? Eu acho que quem é produtor, consultor, representante de vendas, de qualquer maneira está envolvido no mercado do agro, é um evento transformador. É um evento que nós vamos fazer muito network, muita informação de qualidade. Cara, é um evento que você vai sair de lá transformado. Eu diria assim. E, João, lá assim, é um evento que a gente fala o que tem que ser falado, nome de produto, se presta, se não presta. E assim, não recebemos dinheiro de ninguém para falar o que é bom e nem dinheiro de ninguém para falar o que é mal. Né? A pessoa que for lá, ela vai sair com o que a gente faz.
Os manejos que nós fizemos com os produtos que nós fizemos, os que nós conhecemos. E lá então é dito. Não tem falar assim, não, nós estamos aqui, não podemos falar isso, nós vamos... Não, a gente fala, ó, é esse produto aqui que deu resultado para nós, esse aqui que não deu, e não sei mais o que. A gente fala o que tem que ser falado, por isso que a gente não tem patrocínio. Porque nós não temos rabo preso com ninguém. Né? Entende? Então, assim, ó, o do que a gente conhece, né, vai ser falado lá. Nome das coisas. Lá é dado o nome aos bois do negócio. E outra coisa, né, Leandrão? Ganhe quem ganha, perca quem perca, não importa. E outra coisa, vocês não vão ver só o Leandro, o Matheus e o João falando, não. Vocês vão ver alunos, vocês vão ver mentorados, vocês vão ver cases de sucesso, produtores. Cara, são pessoas aplicando a metodologia, colhendo os resultados, que vocês vão poder ver as apresentações e depois trocar ideia no particular. E principalmente alunos que seguiram a metodologia e depois de 2 ou 3 anos alcançaram 100 sacos e vai ter gente. E vão ver a quantidade de alunos. Não é o Leandro, o João ou o Matheus, é pessoas que aprenderam com a gente e foram lá colocar em prática e sim conseguiram resultados. Uma parte, né? Vamos pensar que não dá para todo mundo palestrar. Mas vai estar lá, vocês vão ver em carne e osso pessoas que pegaram o método, fizeram, gostem ou não gostem, fizeram e deu certo e vão estar lá contando para quem quiser ouvir. Perfeito. E eu acho que então não tem jeito, né, Matheus? Não tem jeito. E tem que estar lá. Porque não tem transmissão, não tem gravação, não tem como vocês... Não, gravação tem, mas não vai estar disponível para quem não tiver. Uma coisa que um cara uma vez me falou, Matheus, isso lá, sei lá, eu tinha uns 15 anos de idade. Ele falava o seguinte, cara, nunca se arrependa de uma coisa que você fez. Isso não dói. Se arrepender de uma coisa que você fez, não dói. Agora, se arrepender de uma coisa que você não fez, essa dói. Né? Entende? Então é o seguinte, cara, não se arrependa um dia, pois é, os caras vão falar, eu fui lá no Xprim, bababá, e daí tu vai ficar se remoendo, porque daí é só no outro ano. E eu só vou falar... Não vai ter jeito. Só vou falar uma coisa, Leandro. O ano passado, a turma 3, que entrou na turma da Raiz da Solução, não teve oportunidade de ir, porque quando entrou, já não tinha mais vagas pro evento. E esse ano vai acontecer a mesma coisa. Então ali em maio, quando a gente abrir a turma 5, não sei se ainda vamos ter vaga disponível para quem quiser. Então aproveita, corre, não deixa para depois. E para quem é aluno, Matheus, ainda tem um festão, vou te falar, é uma festa na beira do lago, com coisa, tudo que é direito lá. Quem é aluno não paga nada, né? Vamos pensar assim, ó, gente, né? Vamos lá, aluno aí, vai lá, né, moço? E outra coisa, quem tá pensando em ser aluno da próxima turma, já vai lá e garante o Experience. Que pode ser que você entre na próxima turma e não tenha ingresso. Exatamente. Pode ser. Show de bola. E antes de voltar pro conteúdo, eu queria abrir o momento desaprender aqui. Pessoais ou profissionais mesmo de conteúdo, vocês lembram de alguma coisa aí pra mim, Matheus, é um aprendizado técnico, né, pra mim esse ano é o seguinte, ó, eu dava uma certa importância pra temperatura, né, passar dos 34, 35 graus, eu tinha uma ideia de temperatura assim que prejudicava a planta, né, mas esse ano pra mim provou assim que ela é muito pior do que a gente pensa. Não é que não é impossível a gente colher 100 sacos, porque tem prova, vontade disso, mas como é que eu vou te falar assim, ó? Ela importa muito nesse negócio e por isso sim que manejo que a gente faz hoje você ganha muito dinheiro com ela, né? E tem mais um detalhe, Matheus, assim que pra mim, como é que eu vou te falar? Agora não é desaprender, comprovou pra mim aquela história que eu sempre falava, eu prefiro uma seca no enchimento de grão do que no vegetativo. Pra mim ficou muito claro esse ano assim, ó. Hoje tem boas produtividades, mas tá colhendo-se menos do que tava se olhando a lavoura. Olhando uma lavoura, tu dizia que ia colher 80 sacos, você está colhendo 70, 70, 60. Porque para mim o potencial positivo, ele é feito lá no vegetativo. E esse ano, novembro e dezembro, não choveu. Então para mim hoje ficou comprovado. Eu tenho, assim, aquela história, praticamente certeza que a gente perde muito mais com seca, né? Eu tô falando uma seca, não é um veranicozinho que estimula enraizamento. Seca no V4, no R1, na minha visão, é muito pior do que no reprodutivo. Uma visão particular minha, mas para mim está muito confirmado isso, porque para encher grão tem que ter raiz, tem que ter planta bem formada, senão não adianta encher grão. E o potencial de vagem, né, é feito lá. Tá? Então para mim ficou um pouco mais claro isso e eu fiquei um pouco mais convicto ainda desse tipo de coisa. Lembrando que seca é acima de 30 dias. Acima de 30 dias. Né? 40 dias com 40 graus todo dia,
Isso é seca. Leandrão, vou pegar na mesma linha de raciocínio que está envolvido na temperatura, é palhada, cara. Esse ano, palhada mais uma vez, assim como todos os anos que vem as adversidades climáticas, a palhada faz a diferença. Então, como diz o outro, o meu voto vai para palhada. Quem não desaprendeu esse ano com palhada, cara, abandona, né? Não tem como, porque assim, foi gritante a diferença de replantio que tivemos em área com palha e sem palha, e o desenvolvimento de plantas em área com palha e sem palha. Modulação foi característica. Onde tinha palha, tinha nódo. Onde não tinha, não tinha nódo. E assim, é igual você falou, Leandro. Ali no vegetativo, no R1, você tomar essas secas aí é complicado. Agora, pensa numa baixa produtividade, é quando você tá sofrendo e soja não nodua, e você vai chegando perto do reprodutivo, começa a aparecer os primeiros modos. Cara, tá morto e enterrado. Aquela soja não vai produzir nada. Até o reprodutivo ela ficou sem nodulação, e não foi por causa de fazer simbiose. Foi por causa que não tinha palha, não tinha água e a temperatura estava muito alta. E aí aconteceu o que? Quando é que começa a nodulação? É lá no vegetativo. Então não tem chance pra Imagina você ficar ali não tem. 30%, 40% e nós estamos falando de seca, né? Dos dias do ciclo sem nodulação. Sem nular. E daí? O nitrogênio faltou. E a gente tá falando de seca, o Matheus deixou bem claro. Ó, seca. Seca é 30, 40 dias. Veranique é 15, é benéfico. Beleza, mas seca no vegetativo, pra mim, é muito pior que no reprodutivo. Show, beleza. Então, voltando aqui pro conteúdo, eu queria que a gente fizesse uma análise aqui para ver se a gente consegue encontrar, porque eu pensando aqui eu não encontrei. Qual que é a coisa ruim de ter uma CTC mais alta? Além de ter que gastar mais para encher ela, vamos falar assim. Que não é uma coisa ruim, né? Não, pra mim não tem nada de ruim, nada. Não consigo enxergar nada, Matheus. Vocês também não enxergam nada. Não tem como. Né? Você encontrar o que... Talvez eu pensei numa aqui. Talvez a CTC mais alta, proveniente principalmente de argilas mais altas, tenha uma dificuldade maior de infiltração de água. Mas aí eu acho que é mais outro problema do que a CTC em si, né? Geralmente uma CTC mais alta vindo de argila é uma argila 2:1, que teoricamente ela tem mais espaços do que um óxido de ferro. Porque se tu pegar na conformação dela, que é um octaedro, é diferente de um tetraedro. Sim. Entende? Então ali... Né, tem mais na parte química, para mim, eu não consigo ver uma E outra, o que é alto? Alto é 40? É 50? É 150? O Matheus, falando de parte de solo, eu também não vejo nada igual o Leandro, não. Pode ser que eu tenho às uma, vezes uma, pode ser que às vezes prejudique um pouco, assim, não que prejudique, mas seja mais oneroso, mais difícil às vezes plantar, porque demora mais secar aquele solo. Talvez manejar, por exemplo, o gado que o pessoal gosta de utilizar. Não, mas isso está relacionado à argila. Porque tu pode ter um solo com 10 de matéria orgânica que tem uma CTC alta. Sim, aí beleza. A CTC alta com o solo argiloso, no caso. Vamos lá. CTC mesmo. Mas tá lá, 5% de algum problema. Pra mim, só que o maior problema que vem agora, mas é o que tu fala, é filho de pai rico. Filho de pai rico. O cara que tem CTC alta é filho de pai rico, cara. Porque ele nunca sofreu, ele nunca teve nada, tá tudo ali. Né? Tipo, tu pode errar, tu pode fazer o que você quiser, você colhe, né? Vamos pensar assim, ó, não dá errado você colher. E aí vai tocando de qualquer jeito. E vai tocando. Aquela história, tu não tá perdendo, você tá deixando de ganhar, né? Nesse sentido, aquela história de colher o sol, né? Pegar gás carbônico e água e transformar. Você tá perdendo muito dinheiro. E eu acho que o cara, ele é menos sustentável. Ele tem algumas culpas aí nessa história, porque ele podia ser muito mais eficiente onde tem uma CTC alta. De novo, não é ofensivo nem nada, mas é o real. Né? Por isso que a gente pergunta, solo arenoso é top? Fica mais cômodo, né? Mas e o argiloso? Olha o potencial do argiloso. O argiloso, se ele quer transformar de 80 para 110, é rapidinho. Você já tem a base toda. Agora, pega um arenoso brutão e vai para de lá de 30, 40 para 110. É muito mais difícil. Então, para mim, fica essa aí. CTC alto é filho de pai rico, o cara tá perdendo de ganhar dinheiro, né? Nesse sentido. Show sem de querer bola. Ofender pra ninguém, né, Matheus? Pelo amor de Deus, né? Só uma... Antes de eu fazer um resumo geral aqui da questão do aumento da CTC e da exploração dessa CTC, tem mais alguma informação que vocês gostariam de comentar? Que aí eu faço o resumo e se surgir mais alguma coisa, aí vocês falam. Matheus, só assim, ó, rapidinho, CTC e CTA. A CTA é importante. Sim. Né? E falo hoje assim, ó, vamos lá, o nosso solo intemperizado, não tem nada comparado com os europeus, mas nós temos uma vantagem, né, que é a CTA. Nós não temos lixiviação de fósforo, nós não temos, então, eutrofização de rio, de lago, não temos de nada disso. Não tem como lixiviar nitrato, não tem como lixiviar fósforo, que né, já é mais aderido, a sulfato de enxofre.
Então, peraí, nosso nitrogênio, cara, não vai embora. Ele tá ali a 1 metro, 1,40 m, só buscar ele. O que não acontece na China, o que não acontece na Europa. Esse ponto é interessante. Então, para mim, é uma vantagem. Vamos pensar, essa porcaria de solo que nós temos. Essa inversão de carga na camada mais subsolo. embaixo. Mas isso aí que o Leandro falou é importante, que às vezes o cara acha, tô lixiviando, eu tô perdendo. Não, você pode ter enxofre a 1,40 m, 2. Pronto. Mas você tem como buscar ele. Mas ele não tá no rio. Não tá no rio, não foi embora. Não foi embora. Quem tá falando que perdeu por lixiviação nitrato é porque não tá analisando o trem, não. Ele tá ali embaixo, tá a raiz que não tá chegando lá. Perfeito. Então, só para resumir, se surgir mais alguma ideia, vocês complementam daqui a pouco. Então, a gente quer aumentar a CTC potencial. Então, aporte e manutenção do carbono no solo. Para isso, a gente precisa colocar plantas de cobertura e não revolvimento do solo, que vai ativar essa microbiota do solo e, consequentemente, vai aumentar a matéria orgânica. E aí a gente tem o aumento da CTC do solo e esse é um ciclo sem fim. Mas não adianta só a gente aumentar a CTC do solo, a gente tem que explorar ela. Então, para explorar o máximo da nossa CTC, principalmente efetiva, para chegar mais próxima da potencial, calagem. Aumento do pH, que vai neutralizar alumínio e hidrogênio, vai liberar as cargas negativas, que vai segurar cálcio, magnésio e potássio, que vai deixar nosso solo no máximo potencial dele para a gente atingir as altas produtividades e também a resiliência produtiva. Show de bola? Perfeito, matou a pau. É isso aí. Resumão, top. Top demais, vai dar um corte bom. Vai. Pensei nisso agora, Matheus. Vai mesmo. Igual o Marçal, eu falei, só pensa em corte agora. Tudo que ele fala é para sair o corte. Mas beleza, então. Então, pra gente encerrar, João, faça uma frase final, Leandro, e eu encerro depois. Eu acho que é assim, Matheus. Pegar a analogia que o Leandro fez, que é muito massa. Para quem tá num solo de alta CTC, não seja filho de pai rico, explore esse potencial que você tem aí, olhe mais para o seu solo, que você tem uma grande vantagem. Você tem uma Ferrari na mão e às vezes não está sabendo utilizar, né? Não está sabendo usar ela. E para quem está no solo arenoso, foca na palhada, foca na matéria orgânica com quantidade e qualidade, como nós bem falamos aqui, para você ter pelo menos um solo que seja um médio argiloso. Então não tem chance, é isso aí. E bora pra vida. É mais ou menos isso, cara. Minha visão é isso, cara. Tem que focar. A CTC, ela nos obriga a trabalhar com palha. Então eu falo assim, ela é tipo uma dificuldade que é positiva. Né? Porque nós precisamos aumentar a CTC e automaticamente nós temos que aumentar a palhada para formar isso. E daí vem todo o restante da matéria orgânica, das características benéficas dela. Então acho que fica essa dica aqui hoje para mim, é o seguinte, ó. CTC, capacidade de troca de cátions, nós temos que melhorar e está diretamente relacionado com planta de cobertura, com palhada, e tem que focar nisso se quiser não sofrer com um veranico, com temperatura, com tudo mais, né? Show de bola. Eu vou encerrar com aquela frase que a gente usa bastante nas nossas palestras, que é fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. E para a gente fazer coisas diferentes, a gente tem que ter conhecimento, ir atrás desse conhecimento. Para depois você ter as ideias, para você agir e ter os resultados diferentes que você quer. Que foi aquela frase também do livro. PSA igual a R. Né? Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, que é igual ao resultado. Show de bola. Então, só para relembrar, compre o ingresso de Brasília, 20, 21 e 22 de junho de 2024, para você obter esse conhecimento que está faltando. arraizdasolução.com.br www.arraizdasolução.com.br Perfeito. Só para relembrar, então, siga nós nas redes sociais, Leandro _Solo Fértil, João Vitor Agro, Matheus Barbaço, e o nosso Instagram da empresa, A Raiz da Solução, e o YouTube, A Raiz da Solução. Beleza? Envie esse podcast para seus amigos, para seus colegas, para o seu pai, para o seu filho. Se inscreve no canal aí, dá um like aí, né? Um põe um aviãozinho. Marca aí alguns amigos aí no comentário. Então, faça a sua parte de ajudar a divulgar isso para o mundo também. Que a gente faz isso de graça, não cobra nada de ninguém. Então, a única coisa que a gente pede é que divulgue isso, ajude a gente a divulgar. Perfeito. Beleza? Então, só lembrando de novo do Experience para a gente encerrar daquela maneira nova que a gente está encerrando agora nesses momentos. Beleza. Então, vamos para a prática, vamos aprender. Então, bora para Brasília!